Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me perguntou se estaria correta a expressão ganhar almas para Jesus, ganhar almas para Cristo. Bem, muitas vezes nós temos dificuldades com certas palavras e expressões por elas terem mais de um significado, e esse é o caso da expressão ganhar almas. Alguns podem achar que cabe ao homem converter pessoas quando essa é uma obra de Deus, do começo ao fim. Mas se o Senhor envia os evangelistas pelo mundo para pregar o Evangelho, isso tem por objetivo conquistar almas para Cristo. Aqueles que são convertidos, então, pela palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. Um cristão saberá que não está nele o poder de convencer e converter uma alma. Portanto, ainda que fale em ganhar almas, ele irá entender a que se refere o termo. Mas a dificuldade existe mesmo assim, e às vezes nós queremos ser puristas no uso de palavras, só que isso pode dificultar o entendimento do que nós queremos expressar. Por exemplo, se eu digo que o prefeito levou o asfalto a todas as ruas da cidade, ninguém iria achar que ele carregou o asfalto nas costas, mas sim que ele providenciou o asfaltamento das ruas da cidade. O entendimento das expressões tem também a ver com o contexto, com a cultura, com o lugar. Se eu disser que adoro um porco, qualquer brasileiro vai saber que eu gosto muito de comer carne desse animal. Ou talvez até que eu seja criador de suínos e gosto dos porcos porque eles me dão dinheiro. Mas ninguém acharia que eu me prostro diante de um porco em adoração. Mas se na Índia dizer que você adora uma vaca, as pessoas podem entender que você é sim um adorador de vacas, porque lá é a cultura do indiano, do hindu. A expressão ganhar almas poderia muito bem ser entendida no contexto de vendas. Eu trabalhei numa empresa de software e quando eu saía para visitar clientes em potencial e vender os nossos sistemas, eu não levava o software, porque ele seria depois desenvolvido segundo as necessidades do cliente. Quando eu voltava à minha empresa, eu podia dizer que ganhei um cliente, mesmo que não tivesse vendido nada de tangível para ele e nem recebido qualquer valor pela venda. Um colega entenderia perfeitamente o que eu estava querendo dizer, mesmo aqueles que iriam desenvolver o software. Nenhum deles iria achar que o mérito era só meu, já que seriam os analistas e programadores os responsáveis por transformar aquela venda em realidade. Mas para efeitos de comunicação, dizer que ganhei um cliente era suficiente para todos. Nós podemos entender mal a palavra de Deus, pois ela usa uma mesma forma de expressão para dizer coisas diferentes. Por exemplo, estaria correto dizer que os judeus mataram, no contexto de cair sobre eles a responsabilidade pela morte de Jesus. Estaria correto dizer que eles mataram Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Tudo isso está em Atos 2:23, Atos 3:15, Atos 5:30 e Tiago 5:6. Mas, por outro lado, nós sabemos que ninguém poderia tirar a vida de Jesus, pois ele mesmo disse isso. Ele disse, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10:15 e também versículos 17 ao 18. Então dizer que Jesus deu a vida e dizer que foram os judeus que a tiraram, está certo nos dois casos, porque afinal foram os judeus os responsáveis por sua condenação à morte. Mas foi ele quem entregou a sua vida. E se você prestou atenção nessas passagens, verá que ele também diz que a ressurreição seria algo que ele faria de si mesmo, pois tinha poder para tomar sua vida de volta. No entanto, em Gálatas 1:1 diz que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Em Romanos 8:11 diz que foi o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Ao mesmo tempo em que nas passagens que eu citei, o mesmo Senhor que desafiou os judeus a derrubarem este templo, quando ele falava do seu corpo. Ele diz assim, derribai esse templo e em 3 dias eu levantarei. Isso só para mostrar que uma mesma expressão pode ter diferentes significados dependendo dos diferentes contextos.
Então, quando nós falamos dos dons que Cristo deu aos homens, nós entendemos que o evangelista evangeliza, o pastor pastoreia e o mestre ensina. Mas um bom entendedor saberia que o poder de convencer e converter não vem do evangelista, que o consolo e cuidado não vem do pastor e a capacidade de outro entender o ensino não vem da habilidade do mestre, mas da ação do Espírito Santo nesse e nos outros casos. É inegável que o Senhor deseja que os evangelistas tenham sua participação no ato de ganhar almas. Caso contrário, ele teria escrito a mensagem do Evangelho nas nuvens do céu, para ninguém precisar sair por aí levando as boas novas de salvação. John Nelson Darby usa também esse termo ganhar almas em diferentes textos, e ele vai além, ao mostrar que esse trabalho nem mesmo é um trabalho da igreja ou da assembleia, mas sim daquele que possui o dom dado por Cristo. Num comentário sobre a carta aos Efésios, ele escreveu assim: aos servos é dito em Lucas 14:23, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. O cerne da questão era que quando os judeus não entrassem, o Senhor teria ainda os gentios para entrar. Ele primeiro foi e tomou os pobres judeus, os pobres do rebanho, e os trouxe para sua casa, mas eles não a encheram. E então ele envia os servos aos gentios. Ele não diz nada acerca de quem ele envia. Mas eu não acho que você jamais ensinará alguém a ser um bom evangelista. Ele deve receber isso de Deus. Ele deve ter o amor pelas almas no seu coração. Se ele depender do Senhor, irá ganhar almas. Você não pode ter a igreja sem o evangelista. Da perspectiva do evangelista, o ponto de partida dele é a igreja, porque ele é um membro. Quando as coisas estavam em ordem, o poder emanava do centro e se concentrava naquele centro. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Atos 2,47. Todos os dons são independentes da igreja. Independentes da igreja. Eles são todos dependentes de Cristo. Todo serviço é simplesmente para Cristo. Eu certamente admito a disciplina. Se um homem ensina errado, ele deve ser disciplinado. Mas o serviço é para Cristo. Eles são todos para o Senhor. E eu creio que o Senhor os acrescentaria à igreja se as coisas estivessem em ordem. A igreja é aquilo que é formado na terra em que o Senhor deve ser glorificado. É onde ele se glorifica agora no mundo e para isso o evangelista junta as pessoas. Tudo isso é bem verdade, mas quando você toma a pessoa de um evangelista ou pastor, ele é servo de Cristo. Ele será muito mais feliz se sair a evangelizar em comunhão com a Assembleia. Mas o fato de evangelizar não é um ato da Assembleia. A Assembleia não continuará bem a menos que haja um espírito de evangelização ao qual o amor de Cristo os constrangerá. Eu admito que muito do que aconteceu em conexão com os avivamentos, a ação que converteu e a que reuniu, estiveram em certa medida desconectadas. Eu vejo claramente nas operações do começo que elas eram juntas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2,47. Esta era a ordem regular das coisas. Isso que eu li está num comentário de John Nelson Darby, da Carta aos Efésios. Um outro artigo, escrito por John Wilson Smith, que viveu de 1842 a 1922, nele o autor vai direto ao ponto de como ganhar almas ao escrever ao editor de uma publicação chamada Scripture Truth. O artigo tem o título Como Ganhar Almas e aparentemente visava comentar uma mensagem enviada por um dos leitores. Ele escreve assim, ele escreve para a publicação. O leitor de sua publicação levanta uma questão muito interessante, a saber quais são os melhores meios para se alcançar almas no Evangelho. O termo alcançar pode não ser o melhor em relação ao assunto, mas a sua ideia evidentemente, a de ganhar ou conquistar almas. Paulo escreve sobre ter uma reta medida para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Veja isso em 2 Coríntios 10, 13 a 15. Mas chegarmos e estendermos, como Paulo fala nessa passagem, é claramente figurativo. Ele usa a palavra ganhar muito mais diretamente, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 18 a 22. Logo, que prêmio tenho
que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo-me livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 18 a 22. Aqui ganhar e salvar são equivalentes. Ganhar é salvar. E sem dúvida, salvar almas foi a melhor das intenções do seu correspondente, do que escreveu para a revista. Posso perguntar se os versículos que citei são suficientes para uma resposta? Enquanto eu os copiava, senti o quão perscrutadora é a verdade que eles contêm. O primeiro a ser alcançado deve ser o próprio pregador. Foi isso que Paulo experimentou, então ele agiu. Não é suficiente, portanto, reunir uma audiência e proclamar o precioso Evangelho com a maior sinceridade, apesar de este ser, sem dúvida, um modo de se alcançar as almas e, de fato, a maneira usual pela qual a semente é lançada. Mas deve existir da parte do servo de Cristo uma total negação de si mesmo, de suas predileções naturais, juntamente com uma espécie de afinidade moral, a compaixão e o não comprometimento da verdade para com aqueles cuja salvação ele busca. Aqui está o teste para ele, para o evangelista. Ele não deve se colocar em um pináculo de superioridade farisaica, nem dizer, prestem atenção, pois eu sou mais santo do que vocês. Ele deve se tornar servo de todos para que possa ganhar ainda mais. A sua santidade não será comprometida ao fazê-lo. Para ganhar, ele deve ir. Para alcançar os outros, ele deve negar-se a si mesmo. Para ele, uma alma deve valer tudo. Todos nós começamos procurando ganhar uma alma. Talvez um irmão como André, em João 1,41, ou uma irmã, ou uma companheira. Oramos primeiro por isso e, graças a Deus, os conquistamos. De uma maneira como dificilmente poderíamos detalhar, mas é o que acontece. Depois outro e mais outro, enquanto os corações se derramavam em gratidão a Deus. Nisso tudo, Cristo foi tão precioso para nós que ansiamos que outros compartilhassem da mesma bênção. Isso não foi uma manifestação natural. Nunca, jamais. Era o belo fruto da compaixão divina. Era o Espírito de Cristo. Escute isso. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se ele perder uma delas, não vai atrás daquilo que está perdido até que ele a encontre? E quando ele encontrou, ele coloca em seus ombros, regozijando-se. E quando chega em casa, ele convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Que homem dentre vós, sendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não vai após a perdida, até que venha achá-la? Lucas 15, de 4 a 6. Este é o melhor dentre os ganhadores de alma, Jesus. Veja como ele buscou as expensas de si próprio e encontrou e levou para casa as pobres ovelhas perdidas. E a maneira como ele fez isso, que exemplo para nós. Que nós possamos meditar nos anseios deste bom pastor e depois na devoção sincera do seu servo Paulo, e então enterrar as nossas cabeças num sentimento de vergonha e auto-humilhação. Até aí, então, o texto How to Win Souls, escrito por John Wilson Smith. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.